Cristina e sejam muito bem-vindos ao meu caminho. Hoje nós vamos falar um pouco dos meus queridíssimos, os diretores do Estúdio Ghibli. Todo mundo conhece os dois principais diretores do Estúdio Ghibli, que são responsáveis por praticamente todos os filmes, todas as animações, todos os curtas, tudo que o estúdio já produziu tem a mão deles em algum lugar, com certeza, que são o nosso queridíssimo Isao Takahata e o Hayao Miyazaki, os dois grandes nomes do estúdio, dois grandes nomes da animação japonesa como um todo. Mas não só de Isao Takahata e Miyazaki vive o Estúdio Ghibli, nós temos na verdade um total de 7 diretores que já fizeram filmes para o estúdio, fizeram animações de longa-metragem que tiveram seu destaque. Eu já comentei de algumas delas aqui, porque muitas foram inspiradas em livros, e hoje nós vamos falar um pouco de todos eles. O primeiro diretor que eu quero falar pra vocês é o Tomomi Mochizuki, que ele nasceu em Hokkaido, e ele vai ser o único diretor que eu vou contar onde ele nasceu, só porque é em Hokkaido, e Hokkaido é o melhor lugar do mundo. E ele foi o diretor do filme Umigaki Koiru, que é inspirado em um livro, em um romance, que eu já comentei aqui com vocês. Se vocês tiverem curiosidade, tá o link aqui nas descrições ou no card, em algum lugar por aqui. Ele se formou na Universidade de Waseda, em Tóquio. A produção dele em animação é extremamente vasta e inclui alguns clássicos, como os filmes de Mason Ikkoku e Kimagure Orange Road, que são duas animações inspiradas em obras da Rumiko Takahashi. Se você não sabe quem é a Rumiko Takahashi, fica tranquila que vai ter um vídeo sobre a querida Rumiko Takahashi aqui, mas ela é simplesmente a autora de Hamamei e Inuyasha. Próximo diretor que quero comentar com vocês é o Fushikumi Kondo. Ele foi o diretor responsável por Mimio Sumaseba, que, meu Deus, é um filme muito doce, delicado e fofo e delicinha. Se você não assistiu, assista. É um filme extraordinário que não tem a direção do Hayao Miyazaki nem do Isao Takahata. Infelizmente, o Sr. Kondo ele faleceu em 1998, pouco depois do lançamento de Mimio Sumaseba. E pelo que a gente tem noção de algumas entrevistas, um dos motivos do Hayao Miyazaki ter anunciado a aposentadoria dele nessa época foi que o diagnóstico da morte do Kondo foi por excesso de trabalho, que não é uma coisa pouco comum no Japão. Qualquer dia eu quero falar desse assunto com vocês, mas realmente mortes por excesso de trabalho no Japão é um problema de saúde pública e é um problema mais recorrente do que deveria ser. E, extremamente mais recorrente do que aqui no Brasil, por exemplo. E o que torna mais problemático é que é um problema meio que socialmente aceito e socialmente provocado. Nós vamos falar disso com mais cuidado qualquer dia num assunto exclusivo. O próximo diretor é Hiroyuki Morita, atualmente com 52 anos, e é realmente um prodígio esse cara. Ele foi o diretor de Neko no Ongaeshi, que é o Retorno dos Gatos aqui no Brasil. O Retorno do Gato, agora eu não tenho certeza qual ficou o título em português exatamente. Mas esse filme ele é meio que um tributo ao Sr. Kondo, porque ele pega um personagem muito fofo, muito importante do Mimio Sumaseba e o transforma em um grande herói dessa história. É um filme que vale super a pena, principalmente se você é fã de gatinhos, vocês vão adorar. O Sr. Morita, além de ter trabalhado em 15 milhões, várias animações do Estúdio Ghibli, várias animações hiper famosas, também chegou a trabalhar no famosa animação Lupin the Third, que é um dos principais filmes pré-Ghibli, digamos assim, do Hayao Miyazaki e do Isao Takahata. A partir de agora a gente vai falar uns nominhos um pouco mais conhecidos, como o do fofíssimo Goro Miyazaki, que é o filhinho do Hayao Miyazaki. Um filhinho que agora tá com 43 anos, mas ainda é um jovem rapaz, principalmente pensando que a hierarquia no Japão é uma coisa que ela leva muito mais em conta o tempo de serviço e a sua idade do que realmente a sua competência. Goro Miyazaki é o diretor de Gendoseki, Kurikozaka Kara e Sanzoku no Musume Ronya. Seria então, como que ficou em português? Contos para Ter Amar, From Up to Pop Hill, em inglês. E Ronya, a Filha do Ladrão. Ronya, a Filha do Ladrão, na verdade, é uma série em 3D, em produção de 3D, que foi uma das coisas que o Goro Miyazaki revelou que foi um dos desejos dele de ir pro 3D, exatamente porque o pai dele é extremamente resistente, não gosta desse tipo de tecnologia, não quer trabalhar com esse tipo de tecnologia. Então é um terreno que ele sabe que a comparação dele com o pai, né, imagina você ter uma estrela tão brilhante quanto essa, é meio difícil brilhar tanto quanto, né? E para ele sair da sombra do pai, ele resolveu ir para uma outra área.
A questão do Goro Miyazaki quanto a seguir os passos do pai e o medo de não conseguir, de não alcançar as expectativas que tem com relação a ele, por ele ser filho do Hayao Miyazaki, foi uma coisa tão forte na vida dele que, na verdade, ele é formado em agronomia pela faculdade de Shinshu. E essa é uma coisa que realmente ele não queria ir pra área de animação, mas o chamado foi mais alto. Ele realmente, eu acho que ele tem um talento. Eu gosto muito de Kuriko Zakakara, e ele também é uma das animações que é inspirada em livros que eu comento aqui no vídeo. Eu acho que ele tem o que é preciso para seguir em frente, ou pelo menos para ajudar a continuar contribuindo com o estúdio. Mas se ele vai realmente dar conta, isso realmente só o tempo e mais produções vão dizer pra nós. O próximo diretor é o queridíssimo Yonebayashi Hiromasa. Ele foi o diretor responsável pelo Karigurashi Ariete, O Mundo dos Pequeninos em português, e também agora pelo Omoide no Mani, que é As Memórias de Marnia. Ambos já foram lançados aqui no Brasil, você pode ter acesso muito fácil. Ele já foi chamado de o herdeiro do estúdio Ghibli, já quase que foi coroado. Tem uma questão meio Freud e Jung entre ele e Hayao Miyazaki. Pra vocês terem uma ideia, ele se formou na universidade e foi direto pro estúdio Ghibli. Desde que ele se formou na Faculdade de Artes de Kanazawa, o cara é realmente um prodígio. Ele já trabalhou em séries animadas extraordinárias como Serial Experiments Lain e a série Monster, que o mangá é muito aclamado, eu não sei tanto quanto a animação, mas Serial Experiments Lain é uma animação extraordinária, tanto em roteiro quanto em técnicas de animação, e saber que a mãozinha dele tá no meio me deixa muito feliz, porque ele é realmente um diretor que eu admiro, eu gosto muito e quero muito ver mais trabalhos dele. Infelizmente ele saiu do estúdio Ghibli em 2015, se eu não me engano, pode ter sido antes. Não, foi realmente em 2015 ele se desligou do estúdio Ghibli, pouco depois deles anunciarem o fechamento, né, não o fechamento, mas a paralisação das produções de longa-metragem. E eu entendo um pouco a decisão dele, porque com a paralisação desse departamento, eles iam ficar se dedicando exclusivamente a curtas de animação, né, e o estúdio Ghibli também se dedica muito a animações de propaganda, como... Algum dia a gente vai fazer um vídeo só sobre isso, eu prometo. Por fim, nós temos um dos dois gigantes da animação, que é o Isao Takahata, hoje um senhor de 81 anos na data desse vídeo de 2016, que não anunciou a sua aposentadoria ainda, apesar de todo mundo já estar bem preparado que não deve demorar muito. Ele é responsável pelas animações Go Panda, Hotaru no Haka, Homoide Poroporo, Heisei Tanuki Hasen Ponpoko, Tonari no Yamada, Kaguya Hime Monogatari. Ele é formado em literatura francesa pela Universidade de Tóquio e, segundo a sua história, ele se apaixonou por uma animação francesa e foi isso que levou à faculdade de letras em língua francesa e depois ele acabou se dirigindo para a animação. Eu acho que vocês estavam percebendo um certo padrão que nem todos os diretores do estúdio Ghibli, que é, acho que, um dos principais estúdios, né, de animação do Japão, são formados em animação. Eu acredito que dessa lista só o Morita e o Yonebayashi Hiromasa que realmente são formados em design ou em arte ou em alguma coisa diretamente ligada à produção de animação. Além de ser formado em literatura francesa, nosso querido Isao Takahata está trabalhando em parceria com o estúdio francês para produzir o delicíssimo que passou no Festival de Cannes, The Red Turtle, La Tortue Rouge. E é claro que nós não poderíamos deixar de falar nele, o grande senhor da animação, já foi chamado de Disney do Japão, Hayao Miyazaki, o nosso senhorzinho de hoje, 75 anos, aposentado. Por que eu digo aposentado entre aspas? Porque o Hayao Miyazaki, apesar dele ter se afastado das produções de animação de longa-metragem, ele está envolvido em produções de curta e está escrevendo o seu mangá. E não deve demorar muito para esse mangá sair. No momento que eu estou gravando esse vídeo, ele ainda não saiu, pelo menos eu não tive essa notícia. Mas não deve demorar muito e quem sabe ele não anime a liberar, né, para alguém dirigir um longa de animação, uma série de animação desse mangá. Então eu vejo um bom futuro para o estúdio Ghibli. Eu espero que eu esteja certa. Nosso querido Hayao Miyazaki é responsável simplesmente pelas grandes obras-primas Kase no Tani no Nausicaa, Tenko no Shiro no Raptor, Tonari no Totoro, Majo no Takubin, Kuranai no Buta, Mononoke Hime, Sento Shihiro no Kamikakushi, Horo no Ugokushiro, Gaki no Uie Ponyo, Kaze Tachi no. Kaze Tachi no, ou Vidas ao Vento, como ficou em português, é o seu
Canto do Cisne foi o seu filme de aposentadoria. E a gente sabe que o Miyazaki tem essa fama de voltar, mas eu acredito que dessa vez ele não volte, ele vai se fechar, ele vai se concentrar em outros projetos e talvez, quem sabe, o Estúdio Ghibli volte a fazer animação na mão de outros diretores competentes. Lembrando que o querido Hayao Miyazaki também não é formado na área de animação, ele se formou em Economia e Ciências Políticas pela Gakushin University, em Tóquio também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Conversei com vocês um pouquinho mais sobre os outros diretores do Estúdio Ghibli, que vocês sabem que é o estúdio que eu mais amo nesse mundo. Eu amo muito a Disney, eu amo muito o Pixar, mas o Estúdio Ghibli tem um lugarzinho muito especial no meu coração. Deixa o seu joinha, deixa os seus comentários, coloque esse vídeo nos seus favoritos, compartilhe com todo mundo. Um grande beijo pra todo mundo e até mais!